você ainda não é inscrito, inscreva-se, assista aqui toda a nossa série de vídeos devocional 119. Estamos caminhando, meditando nesse Salmo 119. Então, acompanhe aí os nossos devocionais e curta os nossos vídeos. Mas eu queria ainda, nesse nosso vídeo, ainda meditar no versículo 10. Versículo 10 é muito tocante. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho que a oração desse salmista, ele não está orando para obter coisas físicas, materiais. Ele não está orando para Deus resolver algum problema específico que ele tenha. Ele não está orando para que Deus venha aliviá-lo do peso de uma provação, do peso de um ataque do inimigo, de algum problema que ele esteja passando. Eu quero que você foque naquilo que ele está orando. Veja bem, ele não está só orando, ele está orando de todo o coração. Essa é a oração dele. O que ele está orando? O que ele está pedindo? Vantagens? Que Deus o eleve? Não. Ele está pedindo para que Deus o ajude, que ele não se desvie do caminho de Deus, que ele não se desvie da vontade de Deus, daquilo que Deus revelou. Ele está orando para que Deus o ajude a obedecer. Eu penso que essa oração tem muito a nos dizer. É óbvio, nós sabemos que podemos orar e pedir muitas coisas, colocar muitas coisas diante do Senhor. O próprio Senhor nos disse, né, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Ele disse isso. Quando nós lemos ali Tiago também 4, ele diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Então não estou dizendo que há algum problema em orar e pedir algo ao Senhor. Aliás, orar e pedir algo ao Senhor é um sinal de confiança nele. É um sinal que nós cremos que é dele que vem todas as coisas, que ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas e que nós dependemos dele. Então orar é um ato de fé, um ato que agrada a Deus quando eu peço alguma coisa. Mas o que me toca nesse versículo 10 do Salmo 119, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. É porque a preocupação desse servo não é se Deus podia dar alguma coisa que ele estava querendo, resolver algum problema dele. Ele queria ser obediente. A oração dele era para que Deus o tornasse obediente, para que Deus o ajudasse a caminhar na direção que ele precisava caminhar. Isso é maravilhoso. Senhor, faz de mim alguém obediente. Às vezes a gente lê na Bíblia sobre o nosso dever de amar e a gente não consegue amar. A gente vê na Bíblia o nosso dever de estar alegre diante do Senhor e a gente não consegue. O nosso dever de ser um adorador, de louvar a Deus em toda circunstância, de ser grato em todo quanto é circunstância, mas a gente não consegue. A gente lê na Bíblia, às vezes, o mandamento de perdoar o meu próximo, de ajudá-lo, mas às vezes a gente não consegue. Nós vemos a Bíblia falando contra inveja, contra orgulho, contra as obras da carne, e às vezes a gente acaba sendo vulnerável, caindo nessa situação. Às vezes não são pecados externos, mas às vezes são internos. E nós vemos então o quanto que nós estamos longe de ser obedientes. E a oração desse servo, desse salmista, é Senhor, estou te buscando todo o meu coração. Me transforma num obedecedor. Me transforma num cumpridor do teu mandamento, daquilo que o Senhor me deu. Que eu consiga amar como o Senhor disse que eu tenho que amar. Que eu consiga perdoar como o Senhor disse que eu devo perdoar. Que eu possa ser alegre como o Senhor disse que eu tenho que ser. Que eu me afaste do orgulho, da inveja, da ira, como eu tenho que me afastar. Que eu me afaste da incredulidade, como eu tenho que me afastar. Me ajuda, Deus. É isso que eu preciso. Então, eu vejo o coração desse salmista querendo essa graça de ser um obedecedor e não se desviar
dos mandamentos do Senhor. E aí eu tenho que lembrar algo, né? Algo que as bênçãos de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus sobre a nossa mão, ele vem automático, sobre a nossa vida, ele vem automaticamente quando eu obedeço. Não é isso que diz Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor seu Deus e obedeceres todos os seus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Às vezes a nossa preocupação é com a bênção e não com o mandamento, não com a obediência. Sendo que é na nossa obediência que o céu se abre. É no nosso caminhar, no rumo do Senhor, na determinação do Senhor, que aquilo que Deus tem vem naturalmente para nós. Né? Nós podemos, e sempre fazemos isso, né? Nós podemos falhar em obedecer, mas Deus jamais falha em abençoar. Nós podemos falhar em andar nos caminhos dele, mas Deus jamais falha em cumprir as suas promessas naquele que anda nos caminhos dele. Essa talvez, conforme o salmista mostra que deveria ser a nossa primeira oração. Não, Senhor, eu preciso disso, daquilo outro. Senhor, de todo o coração te busco. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Essa deveria ser a nossa primeira oração. Deus, faz de mim um obedecedor da sua palavra. Não permita um só momento que dela eu me desvie. Senhor, faz de nós teus obedecedores. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que possa fazer de mim e de você um obedecedor fiel e da maneira como ele deseja, possamos permanecer no seu caminho. Muito obrigado e até o nosso próximo devocional 119.